O amor, no seu conjunto, não se limita à simpatia. Como a vida interior da pessoa não se reduz à emoção nem ao sentimento, que são apenas elementos dela. Um elemento mais profundo e muito mais crucial é a vontade, chamada a modelar o amor no homem e entre os homens. É importante fazer esta verificação, porque o amor entre a mulher e o homem não pode deter-se ao nível da simpatia. É necessário que se torne a amizade. Na amizade, ao contrário da simpatia, a participação da vontade é decisiva. O conteúdo e a estrutura da amizade poderiam ser expressos por esta fórmula: quero o bem para ti, como o quero para mim. Como se pode notar, aparece aí a benevolência. Quero o bem para ti. E uma duplicação do sujeito, do eu. O meu eu e o teu constituem juntos uma unidade moral, porque a vontade é igualmente benévola para com os dois. Por força das coisas, o teu eu torna-se também meu e vive a mesma vida. Assim se explica a palavra amizade. A duplicação do eu põe em evidência a união das pessoas realizada pela amizade. Ave Maria, cheia Cheia de de graça, graça, o Senhor o é Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós, vós entre as mulheres, bendito é o bendito é o fruto. fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos Dai-nos a em nome paz. do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, Padre. Então, bom dia a todos. Também para mim é uma grande alegria estar conversando, fazendo uma partilha com vocês sobre este tema tão rico, que é o tema da teologia do corpo. O Vitor me passou algumas questões, algumas perguntas que estariam norteando a nossa conversa aqui. São perguntas que, na verdade, fazem parte de toda a reflexão e elaboração que o Papa São João Paulo II faz sobre o tema da teologia do corpo. Já digo que, quando nós falamos do conceito do personalismo, nós estamos falando de um conceito que é central, porque qualquer construção que nós possamos fazer precisa considerar a pessoa humana. A pessoa humana é o centro de toda a ética que a gente possa construir. Vocês conseguem entender o que significa ética, né? De tudo aquilo que eu possa elaborar para agir, o meu modo de agir, o meu modo de lidar com qualquer situação relacionada à pessoa, só pode acontecer a partir de uma ética. Aqui pensando, trazendo aqui um exemplo bem concreto para que vocês possam compreender. Por isso que nós falamos, eu não sei se vocês estão em contato com os canais que eu tenho desenvolvido o tema da teologia do corpo, mas eu tenho falado muito sobre isso. A diferença da antropologia, de uma antropologia, ou seja, de um estudo do homem sobre a partir de uma visão moderna, que é uma visão, muitas vezes, ateia. Existe um ateísmo que está na base de toda a reflexão moderna sobre o homem, em muitas situações. Então, nesse sentido, essas antropologias, essa visão do homem que a gente tem visto nos nossos tempos, desconsidera toda a dignidade da pessoa, o valor da pessoa, o valor de quem nós somos. Então, é por isso
que nós vamos escutar por diversas vezes aí ideologias que estão na base de toda a construção. Nós vamos ver muitas vezes ali, na base da construção, não peço a vocês que leiam isso, né? Porque eu acredito que é muito importante os cristãos terem uma boa base da fé para poder mergulhar melhor em reflexões sobre esse tema. Mas se você vai ler um livro de uma feminista, estou dando aqui um exemplo, você vai ver que ela todo o discurso dela desconsidera tudo aquilo que está na base de toda a reflexão da nossa fé, da fé católica, da fé cristã. Então, considera que a pessoa humana tem o valor em si mesma, que ela não pode ser uma realidade que eu possa manipular, entende? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Quero ler para vocês aqui o que diz o Giovanni Reale. Ele é um autor interessante, porque, na verdade, inclusive, ele tem um livro, Metafísica da Pessoa, né? Metafísica della Persona, Metafísica da Pessoa, que é um livro italiano, não sei se esse livro tem em português. E ele diz assim, tá certo? Ele diz bem assim, já em Amor e Responsabilidade, Wojtyła em luz o transbordamento ontológico, já em Amor e Responsabilidade, Wojtyła punha em luz o transbordamento ontológico e metafísico do homem, mostrando como o homem é irredutível a um indivíduo da espécie. Com efeito, há nele algo mais, uma plenitude e uma perfeição muito especiais, que podem ser indicadas com a palavra pessoa. Presta atenção nisso, tá certo? Há nele algo mais, uma plenitude e uma perfeição muito especiais, que podem ser indicadas com a palavra pessoa. Este plus ontológico que faz do homem uma pessoa, distinguindo radicalmente dos animais, consiste na sua capacidade de vida concentrada em si, ou seja, na capacidade de uma vida interior, não redutível à dimensão física e que, portanto, é a expressão de espiritualidade. Então, aqui, essa palavra do Reale, acho interessante porque ele vai justamente trazer esse conceito que é central, o conceito de pessoa. Se você vai pegar qualquer obra católica, obra verdadeiramente católica, tipo as catequeses do Papa São João Paulo II, se você vai pegar qualquer abordagem católica, você vai perceber que nesta abordagem católica, toda a construção que é feita tem por base a pessoa humana. Então, na construção ética de qualquer reflexão que a gente poderia dizer que é uma reflexão honesta, é uma verdadeira reflexão sobre a pessoa, na verdade, na base disso, tem aqui uma ética que reconhece o valor da pessoa pela sua dimensão inalienável, porque, na verdade, nós que somos criatura de Deus, aqui agora é uma antropologia, a gente parte aqui das Sagradas Escrituras, nós somos católicos, somos cristãos, então qualquer antropologia nossa parte das Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras, o que é que está na base, lá no início logo no início dos textos bíblicos em Gênesis? Nós escutamos em Gênesis, no capítulo 1, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se somos criados à imagem e semelhança de Deus, existe aqui uma dignidade própria. A nossa dignidade enquanto criatura, apesar de sermos criaturas, de todas as criaturas que Deus pensou, de todo o criado, nós somos o ápice da criação. E
diferente de todas as outras coisas que foram criadas, o homem foi criado para participar da vida beatífica, da plenitude da vida. Interessante que esses dias nós estávamos celebrando a transfiguração do Senhor, a festa da transfiguração do Senhor. E é muito interessante a gente perceber que na festa da transfiguração do Senhor, os apóstolos Pedro, Tiago e João têm uma experiência muito profunda de Jesus, porque eles conseguem com seus próprios olhos contemplar Jesus na sua glória. Eles conseguem contemplar Jesus na sua glória. Imaginemos nós que grande graça, essa graça nós um dia teremos. Quando nós partirmos para Deus, nós vamos ter a graça de penetrar no mistério de Deus e contemplar Deus, contemplar o nosso Deus. E é interessante que Jesus aparece, Jesus, na verdade, se transfigura e mostra e revela para os apóstolos toda a sua divindade. Os apóstolos veem em Jesus o seu corpo glorificado, o seu corpo glorioso, aquela luz tão forte, resplandecente, que os apóstolos contemplam diante deles, que a cor da sua veste, né? A cor da veste de Jesus, aquele evento se apresenta para os apóstolos como uma revelação muito profunda de quem é Jesus, o Messias, o Verbo divino que se fez carne. Então, vejam, Jesus revela a sua natureza, né, a sua natureza divina, revela a glória, a sua glória para os apóstolos. O Deus, o divino, se fez carne para divinizar o humano. Nós somos humanos, temos uma natureza humana, mas em nós existe já um princípio imortal que é a nossa alma. E nós fomos criados para, o eu, como nós falamos, que na verdade é o meu corpo e minha alma. É interessante isso porque não tem sentido algum a gente falar para nós cristãos, para nós católicos, não existe, se você é católico, entenda isso, não existe sentido algum de você falar que você é um católico espírita ou um cristão espírita, não existe sentido, porque na verdade esse corpo aqui, que Deus me deu, que ao criar a minha alma imortal, porque cada alma, assim como o corpo, a nossa alma é criada para se unir a um corpo. Então, esse corpo que traz essa alma imortal, esse corpo e essa alma, eles participarão do destino eterno. Ou seja, eu, Clédson, irei um dia, quando acontecer a ressurreição do último dia, a minha alma que é imortal, ela vai se unir a esse corpo que é mortal, e esse corpo espiritualizado vai gozar do céu, espero em Deus, ou do inferno. Então, não existe a possibilidade de minha alma migrar para outros corpos, não, sou eu, que na verdade irei gozar da alegria eterna. Então, a minha alma imortal e esse corpo transformado. Por que eu estou falando isso? Porque esse é um conceito importante aqui para a gente compreender quem é a pessoa humana. Quem somos nós? Nós somos corpo e alma. Nós somos corpo e alma, precisamos saber disso. E nós somos também, além de sermos corpo e alma, nós temos faculdades, as faculdades da alma, nós temos uma inteligência, nós temos vontade. Nós somos completamente diferentes dos animais. É interessante isso aqui, porque
Se você vai pegando ali as catequeses, vocês vão perceber que no início da catequese, quando o Papa vai explicando os relatos, o relato da criação, vocês vão perceber que o homem se sente só diante de todas as coisas que foram criadas, de todas as coisas que foram criadas. E ele, quando ele contempla a mulher, de imediato ele vê uma outra pessoa semelhante a ele, e diferente dele, evidentemente, mas semelhante a ele. Então, no criado, ele reconhece que todas as coisas são belas, mas nenhuma dessas coisas conseguem preencher o seu coração, no sentido de ninguém, nenhuma realidade. E aqui existe um detalhe interessante, deixa eu ver se eu encontro aqui, porque quando nós falamos da pessoa, nós falamos de alguém. Quando nós falamos da pessoa, nós falamos de alguém. Nós não podemos falar de alguém quando nós estamos falando aqui dos animais, e muito menos dos vegetais, né, das plantas, enfim, né, da fauna, das coisas. Essas realidades são coisas. A pessoa humana é alguém. A pessoa humana é alguém. Isso aqui é um fato importante. Mas aqui, trazendo aqui alguns conceitos importantes. Eu estou complicando demais, vocês estão entendendo? Ou vocês estão assim, perdidos nessas minhas reflexões, nessas minhas divagações filosóficas, né? Mas se a gente vai pensar no personalismo, no conceito de personalismo, a primeira coisa importante é a gente entender. O personalismo, na verdade, é uma filosofia que trata da pessoa humana, né? O personalismo é isso. Então, quando nós falamos do personalismo de Karol Wojtyła, né? No personalismo, da visão personalista que está por trás do pensamento do Papa João Paulo II, nós devemos lembrar que o Papa João Paulo II, sendo um Papa ali do século XX, né? Sendo alguém ali que faz parte do século XX, ele conheceu o personalismo de Mounier. O Papa João Paulo II, mesmo antes dessa visão de pessoa do Mounier, do Emmanuel Mounier, ele como um católico, ele tinha uma compreensão da visão personalista da doutrina católica, Tomás de Aquino. Então, Tomás de Aquino, ele influenciou e muito o pensamento do Papa São João Paulo II. Eu li um autor que dizia que na Polônia, de certa forma, onde o Papa São João Paulo II foi sendo preparado e ele foi estudando filosofia e teologia. Então, naquele período, era muito forte nas faculdades o ensinamento tomista, né, a visão ontológica da pessoa. O que significa isso? Então, quando nós falamos da pessoa, nós falamos da sua dimensão ontológica. Por isso que eu não posso chegar e dizer meu corpo, minhas regras. Isso não tem sentido, meu corpo, minhas regras. Inclusive, eu vou fazer uma live, acredito que agora em agosto, falando sobre isso, né? Não meu corpo, minhas regras, mas meu corpo, suas regras. Nós precisamos descobrir aquilo que regula quem nós somos e que já é base de toda a constituição do que eu sou. Então, por isso que o personalismo de Tomás de Aquino é interessante, né? A visão personalista, né? o personalismo tomista, porque ia na raiz da questão, ou seja, quem eu sou como pessoa. Eu preciso descobrir quem eu sou como pessoa. A minha constituição.
Então, eu parto da ontologia, ou seja, eu parto do ser. Eu não parto da exterioridade. Porque partir da exterioridade significa partir do que é contingente. Então, hoje eu penso uma coisa, amanhã eu penso outra. Eu estava ontem falando uma coisa interessante, eu acho que vocês devem conhecer esse conceito. Né? Ontem eu estava celebrando uma missa aqui na missão de uma celibatária. E ela estava, como celibatária, renovando os seus compromissos temporários de pobreza, obediência e castidade, os votos, né? E eu dizia para ela que, na verdade, hoje existe um conceito que está muito em voga, não sei se vocês devem conhecer, porque vocês são pessoas ligadas aí, antenadas nas questões relacionadas às redes sociais. Então, hoje tem um conceito chamado minimalismo. Acho que vocês devem conhecer esse conceito. Então, o conceito do minimalismo é aquela coisa, não, olha, o muito, na verdade, já nos ensinou que o muito não nos preenche, né? O muito, então vamos viver assim um pouquinho um despojamento, vamos viver uma realidade, ter o que de fato é importante possuir, porque, na verdade, essa busca frenética das coisas, da posse, enfim, isso, na verdade, não vai preencher, né, o coração do homem. Isso aí, Jesus já dizia no Evangelho, isso não é novidade para ninguém, né? Não é novidade para ninguém. Parece que o pessoal descobriram a pólvora agora. Né? É interessante que essas pessoas falam tanta coisa, mas parece que descobriu a pólvora agora. E Jesus, ele tinha já nos ensinado isso, eu dizia, olha, esse conceito que as pessoas falam hoje tanto de minimalismo, é um conceito que é muito transitório, porque hoje estão falando de minimalismo, daqui a algum tempo vai mudar o conceito, porque assim no mundo é desse jeito. As pessoas, elas como que se enamoram por uma ideia e depois aquela ideia se perde porque existem uma outra que começou a ganhar mais força, ser mais propagada nas redes sociais, enfim. Um estilo de vida que eles adotam para a vida deles. Mas isso não tem nada a ver com pobreza evangélica. Jesus nos ensina a pobreza evangélica. Jesus nos ensina a pobreza, o despojamento. Jesus nos ensina essa disposição de dar tudo, de perder, de renunciar. Essa é a pobreza evangélica. E aí sim, a pobreza evangélica tem por base Cristo. Isso não vai passar. Jesus nos ensinou, foi a vida dele, e a gente segue a Cristo. Não é um estilo de vida que agora começa dessa forma e amanhã perdeu o sentido e muda. Não. A pobreza evangélica é a vida de Cristo a nos ensinar. Então, o mundo é assim, o mundo é muito volátil, o mundo é muito inconstante, o mundo hoje diz isso, amanhã diz outra coisa, mas quando nós falamos do conceito de pessoa, o conceito de pessoa tem por base o quê? A ontologia. Tem por base aquilo que nós somos, de fato, quem eu sou. Então, toda a construção que eu irei fazer tem por base isso. Eu sou homem e nada vai mudar essa realidade. É constitutiva do que eu sou, essa realidade. Eu sou homem, eu sou sacerdote, é um dom que eu recebi também, está escrito no meu ser. Tudo aquilo que eu sou já está escrito no meu ser. Portanto, não é meu corpo, minhas regras. É meu corpo, suas regras. As regras do corpo, elas determinam quem eu sou. Não sou eu que estabeleço as minhas regras. Não sou eu que parto de elaborações minhas para estabelecer quem eu sou. Tá certo? Então, a visão de pessoa, segundo Tomás de Aquino, era uma visão ontológica. É você ir para você reconhecer, de fato, aquilo que você é, os valores que você tem, tá certo? Os valores que você tem, os verdadeiros valores da pessoa. Então, porque nós temos valores, é que nós, na verdade, reconhecemos o valor de todas as outras coisas, de toda a criação. Então, eu não respeito a natureza porque eu sou um ativista. Eu respeito a natureza porque, na verdade, eu sou cristão. Estão conseguindo entender o que eu estou falando aqui?
Então, assim, não é aquela questão assim do momento, não. Ah, eu vou agora. Ah, tá legal, vamos levantar a bandeira aqui agora a bandeira do ativismo. Vamos agora definir uma visão. Agora, eu estou falando isso, gente, entenda uma coisa importante, viu? Porque eu não estou aqui, não é meu objetivo, né? Ficar aqui. Eu não sou de ficar fazendo discurso de ódio, né? Não faz parte da minha percepção de construção de pensamento, de abordagem, não é isso. Porque, na verdade, a gente sabe muito bem que no mundo é assim, né? É aquela coisa, ou você é de direita ou você é de esquerda. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, né? Não sou nada disso. Eu, na verdade, sou cristão. Eu pauto as minhas convicções naquilo que a igreja ensina, né? Não sou de direita, de esquerda, mas é porque a gente vê hoje uma verdadeira confusão entre os católicos, porque o católico agora fica discutindo ideologia. Pelo amor de Deus, tem que estar discutindo ideologia. Nós não somos ligados à ideologia. Ideologia passa. Ideologia nunca, preste atenção nisso. Ideologia nunca salvou ou mudou a vida de ninguém. A gente sabe muito bem disso. Nunca. Então, a gente não está aqui para ficar discutindo ideologia. Qualquer ideologia, seja de uma margem, seja da outra, seja de direita, seja de esquerda, é completamente problemática. Então, a nossa visão é uma visão cristã. E na visão cristã, o conceito de pessoa é esse. O conceito de pessoa é um conceito que reconhece o valor que ela tem, não por aquilo que ela faz. Preste atenção. O valor da pessoa não está ligado ao que ela faz. O valor de pessoa não está ligado ao que ela faz, aos erros que ela comete. Ela tem valor em si mesma. Ela talvez não viva segundo a dignidade que ela tem, mas ela tem valor em si mesma, tá certo? Então, o personalismo de Karol Wojtyła tem toda essa gama de visão e toda a base, toda a construção, todo o que a gente pode dizer aqui, todo o fundamento dessa percepção aqui está muito arraigado na doutrina católica, né, no pensamento tomista, no pensamento que tem por base, né, os valores da pessoa, tá certo? O valor da pessoa. O valor da pessoa é da onde está toda a construção, é de onde vem toda a construção ética e toda a elaboração que nós temos sobre a sua importância. Por isso que a igreja nunca vai dizer o aborto é legal. A igreja não tem como dizer isso, o aborto é legal. A igreja não tem como dizer a eutanásia é justa. A igreja não tem como dizer que a ideologia de gênero é algo justo. Não, o feminismo, enfim, qualquer dessas concepções de antropologia que estão tão em voga hoje, a igreja nunca vai dizer isso é correto. Por quê? Até pode existir algum elemento de verdade, tipo, no feminismo. Algum elemento, preste atenção, tá certo? Mas esse elemento de verdade tem uma construção completamente comprometida. Então, entenda uma coisa, quando eu estou falando aqui, eu estou aqui olhando para a Jéssica, e a Jéssica, Jéssica, você é formada? Sou sim, padre. Você é formada em quê? Ciências biológicas. Em o quê? Ciências biológicas. Ciências biológicas. Ciências biológicas. Então, a igreja que... Pronto. A igreja que não está dizendo a Jéssica, porque é mulher, ela tem que ficar em casa apenas cuidando dos filhos, ela não pode trabalhar. A igreja não diz isso. A igreja reconhece que a mulher pode sim se desenvolver também no campo profissional. A igreja reconhece que toda mulher e todo homem... Agora, qual é a diferença aqui? O que a igreja não concorda é o que está por trás de toda essa reflexão.
o que está por trás dessa reflexão do feminismo é que a mulher, para poder ser profissional, ela tem que rejeitar a maternidade. Para ser uma profissional, ela tem que deixar, né, a maternidade de lado, e se der certo, ela pode ter filhos lá quando ela já tiver já com toda a sua vida profissional bem estabelecida, quando ela tiver já 40 anos. Ou de fato, a mulher, ela precisa ter uma profissão e ter estabilidade na profissão para não depender do homem. O que a igreja não concorda é com essas visões que estão por trás, entende? Que estão por trás, porque, na verdade, homem e mulher, eles existem para se complementarem. Eu mesmo, sendo padre, moro na comunidade de vida, e como para mim é importante a convivência com as irmãs da casa comunitária, porque, na verdade, a visão de mundo de uma mulher, o gênio feminino é diferente do gênio masculino, e essas duas percepções de mundo, elas, na verdade, constroem a verdade sobre quem nós somos. Está dando para entender aqui essa questão? Então, personalismo, a visão sobre a pessoa tem que ter por base toda essa visão aqui. A gente não pode fazer uma construção, que é uma construção mais ou menos, deixa aqui, vamos partir de uma verdade, mas ensinar uma falácia. Uma falácia é uma inverdade, né? Então, tem gente que parte de uma verdade para ensinar uma falácia. Mas hoje no mundo, o mundo está antigamente o mundo precisava disfarçar mais para atrair o olhar do cristão. Hoje o mundo não precisa nem se disfarçar tanto, porque, na verdade, os cristãos, como estão perdendo, muitos deles estão perdendo os valores da fé, ou talvez nem tenham mesmo esses valores, as pessoas, né, não têm esses valores. Então, a coisa é muito exposta a si mesmo, né? Muitas vezes entre aspas, os ídolos, né? Antigamente se falava que os ídolos eram, né? Isso é uma visão errada do catolicismo, inclusive, né? O ídolo era uma imagem, isso nunca, né, nunca foi. Pelo contrário, como é importante a gente ter a imagem de um homem que na Terra viveu tão bem o evangelho, que é um modelo de santidade para nós. Ou seja, a glória de Deus penetrou de tal forma na vida daquela pessoa, que aquela pessoa, ela revelava a presença de Deus na vida dela, né? Então, é tão interessante que hoje, muitos de nós, às vezes temos como, entre aspas, essas pessoas que para nós, que falsamente os protestantes chamavam de ídolos, essas pessoas virtuosas. Hoje as pessoas, elas que estão aí e que se apresentam como modelo para os cristãos, não tem nada de virtude e santidade. Pelo contrário, são pessoas que, infelizmente, por feridas, enfim, por diversas situações, são até, na verdade, nossos irmãos, filhos de Deus, que precisam conhecer o amor de Deus, mas muitas dessas pessoas vivem uma vida completamente distante de Deus e, assim, não tem sentido algum suas vidas. Mulheres que falam de suas intimidades, mulheres que não têm, homens que não mais mostram, né, o seu valor de homem, enfim, é um mundo desfigurado. É o que nós chamamos, na verdade, de despersonalização. O mundo hoje é um mundo despersonalizado. Há uma despersonalização em curso, porque o homem se afastou justamente do seu ser, do mais profundo do ser, dos conceitos, verdadeiros conceitos que ele deveria ter para poder reconhecer quem ele é. Então, é nesse sentido o personalismo. Quanto tempo a gente já tem de bate-papo? Já falei muito aqui. Ele tá com uma meia hora, padre. Tá com meia hora que a gente iniciou. Pronto. Tá tranquilo o que eu tô falando, Jéssica? Tá sim, tô compreendendo. Pronto. Então, já falei aqui do personalismo, já falei aqui, né, dessas correntes do personalismo. Como disse para vocês, o personalismo surge das Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras a gente entende, na verdade, todo o conceito que brota dali, que, na verdade, todo o conceito, até mesmo o conceito de Tomás de Aquino, que ele pode até partir, ele pode até ter um filósofo ali
que ele vai ter ali por base para refletir. Inclusive, o conceito de pessoa, é interessante isso, porque o nosso conceito de pessoa é diferente do conceito de pessoa grego, né? Persona, no grego, era justamente as máscaras que tiravam, né? A máscara representava a persona, a pessoa. Na verdade, não é o conceito cristão, porque o conceito cristão é um conceito de pessoa que tem por base o conceito de pessoa a partir da Santíssima Trindade, né? Na Trindade não existe essa ideia da pessoa, né? Da pessoa e das naturezas, tem esses conceitos, né? Não dá aqui para ficar explicando isso, mas essa é a base aqui da visão cristã sobre pessoa, né? Então, a base da visão, a base de pessoa para nós cristãos tem por base justamente o fundamento no conceito de Deus. Deus é relação. São três pessoas, o único Deus. É relação. Então, conceito de pessoa tem a ver com inteligência e vontade. Então, né, então aqui está um conceito interessante, né? Então, a pessoa é um ser inteligente que tem uma vontade, tem uma liberdade, né? Então, eu posso falar de inteligência, melhor dizendo, eu posso falar de vontade, porque os animais podem até ter uma inteligência, mas qual a diferença entre nós e os animais? Ele não sabe que tem inteligência, né? Então, os animais, eles podem até agir, você falar, rapaz, esse meu cachorro, ele é inteligente, olha, eu joguei ali um disco, ele foi lá e pegou. Aí, na verdade, os animais, eles são adestrados, né? Os animais, eles são ensinados a realizar atos. E os animais são instintivos, inclusive. Quando você vê quando você vê ali o instinto materno, né? De um cachorro, de um lobo, de uma loba, né? Enfim, de qualquer animal, você percebe que o animal, ele cuida da sua cria, né? Ele cuida da sua cria. Aquilo ali é instintivo, né? É interessante que Deus pôs aquilo ali, o instinto nos animais. Mas o homem é diferente. O homem tem inteligência. Então, o homem sabe muito bem que ele precisa cuidar, ele precisa preservar. Por isso que é tão contrário à nossa vida, é tão contrário ao que nós somos, uma mãe, jogar um filho da janela, uma mãe largar o filho dentro de uma caixa, uma mãe, enfim, o aborto. Nada disso se justifica, porque o ser humano, ele é instintivo. O ser humano é racional. Os animais são instintivos. Então, o ser humano é capaz de compreender que a sua ação, ela, na verdade, ela pode ser uma ação boa ou má. Os animais não têm essa consciência que a sua ação é boa ou má. Então, nós somos diferentes, nós nos autodeterminamos, porque, na verdade, Deus nos deu a liberdade. Deus não nos criou com tudo programado. Todas as nossas ações são programadas. Não, Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio, para que eu pudesse escolher o caminho certo, para poder fazer as escolhas certas, apesar de muitas vezes eu fazer escolhas erradas, né? Então, o livre-arbítrio, aliás, esse conceito é muito interessante, porque às vezes as pessoas acham que o livre-arbítrio é para fazer o certo ou o errado. Não, o livre-arbítrio não é para fazer o certo ou o errado. O livre-arbítrio é para fazer o certo. O livre-arbítrio é para fazer o certo e, na verdade, nós sim podemos, por fraqueza, por pecado, fazer coisas erradas, apesar de sabermos que nós somos criados para fazer as coisas certas, tá certo? Então, aqui, esses conceitos que são importantes. A teologia do corpo, como eu disse para vocês, está toda baseada nesses conceitos aqui de pessoa, porque, um exemplo, todas as vezes que eu me relaciono com alguém, eu preciso compreender que eu estou diante de um sujeito. Todas as vezes. Então, não é justo eu me relacionar com as pessoas e me esquecer disso. Dá aqui um exemplo. Jéssica, você namora?
Estou pegando no pé da Jéssica. Não, padre. Quem aqui tem namorada ou tem namorado? Aqui no grupo, entre vocês. Tem alguém que tem namorado ou namorada aqui? Isabel, você namora? Não. O Vitor namora? O Vitor namora, padre. Pronto. O Vitor não quer nem dizer que namora, né? Pronto. Então, vou dar aqui o exemplo do Vitor, então, que namora. Então, o Vitor, ele tem que compreender que aquela outra pessoa que está ao lado dele é um sujeito. É sempre um sujeito. E que ele não pode reduzir essa pessoa ao aspecto sexual. Entende? Então, a pessoa é muito mais do que o seu aspecto sexual. É muito mais do que o valor sexual. Aqui eu não estou falando que o sexo é algo negativo. Pelo contrário. O sexo é algo correto dentro do projeto de Deus. E dentro do projeto de Deus, a vivência do sexo será importante. Vou dar aqui um exemplo. Se uma pessoa se casa com a outra, e aí eles dizem assim, não, olha, é o seguinte, nós somos casados, mas nós vamos viver uma vida pura. Então, somos casados, nós não vamos nos unir sexualmente para nós oferecermos a nossa sexualidade, os nossos afetos, toda a potência do nosso ser a Deus. Isso não é matrimônio. Porque o matrimônio tem a exigência da união carnal. Inclusive, uma pessoa que casou e não se uniu sexualmente com a sua esposa, se eles não viveram a dimensão sexual, esse casamento não aconteceu ainda, porque, na verdade, a consumação desse matrimônio é o ato sexual. Estou dando aqui um exemplo para vocês entenderem, né? Então, o sexo é belo, faz parte do projeto de Deus. Então, tudo está dentro do projeto de Deus. O meu corpo, ele foi criado para realizar um projeto de Deus, para uma vocação. Então, eu não posso pensar que o meu corpo é, na verdade, uma realidade que não tem importância, que não tem valor, enfim. Tá certo? Então, aqui a sexualidade é um dom de Deus, mas é preciso fazer valer aquilo que é central. E o central na vida da pessoa é o conceito, os valores que ela tem. Ela é central, a pessoa. Esse discurso não tem nada a ver com o discurso moderno também, que é o discurso que nós sabemos, né, que houve uma migração de uma visão teocêntrica para uma visão antropocêntrica, né? Tiraram Deus do centro e colocaram o homem no centro. E o grande problema desse conceito, principalmente o que foi se fundamentando a partir de uma visão antropocêntrica, foi justamente esses conceitos. Aqui não estou falando mal da visão antropocêntrica, estou falando aqui, fazendo uma crítica ao que foi se construindo a partir disso, né? Porque depois disso, o que nós vimos acontecer? Visões de homem. Claro, o homem foi melhor elaborado, houve uma melhor elaboração em alguns conceitos, as ciências humanas surgiram daí, isso é muito positivo, né? Mas o que eu estou falando aqui é uma visão também distorcida que muitas dessas ciências humanas foram se tendo por base. Aqui vou dar um exemplo de Freud, né? A visão freudiana do determinismo, de conceitos, a visão do Marx, do Marx, né? Karl Marx, essa visão completamente ateia, que faz com que o homem não identifique o valor do divino na sua vida. Na verdade, o homem tem que viver para as coisas temporais. Há uma visão distorcida sobre isso. Nós sabemos que muitas visões de homens foram surgindo a partir disso. Os filósofos da suspeita, a gente falou do Freud, poderíamos falar do
do Nietzsche, poderíamos, né, poderíamos falar do Feuerbach, um outro filósofo que dizia que, na verdade, a religião é criação do homem. Então, vocês vejam que essa visão que foi, de certa forma, retirando a divindade das suas discussões, foram provocando conceitos muito destrutivos para o próprio homem, a ponto do homem hoje nem mais reconhecer a importância de Deus, a ponto da matéria ser central, e parece até mesmo que o homem não tem um princípio imortal, que é a sua alma, ou seja, hoje o homem parte do externo, quando na verdade ele deveria partir do seu interior. Vocês conseguem entender isso? Quer dizer, existe um universo interior que o homem deveria, aqui a gente vai lá numa visão mais mística de Santa Teresa, que diz que dentro do homem existe um castelo, ela chama de castelo interior, e o homem precisa entrar no mais íntimo do seu ser para encontrar o rei. Lá no aposento central, ela encontra o rei. Então, na verdade, a gente percebe como o homem foi se desfocando, foi perdendo realmente o sentido, o valor de quem ele é. Vitor, o Vitor está aí? Eu já falei já de 3 dos 4 temas que você me pediu. Quais são os outros 2 para eu ir finalizando aqui? Você tem aí fácil esses 2 temas? Na verdade. Deixa eu ver aqui, só um instante. Vocês querem comentar alguma coisa enquanto o Vitor ele vai procurar os outros 2 temas? Querem comentar alguma coisa que eu falei até agora? Está sendo tranquilo, gente, que eu estou falando? Vocês estão aproveitando? Tá sim. Padre, deixa eu tentar fazer uma pergunta. Na verdade, eu não sei se eu formulei uma pergunta direito, estou aqui pensando. Quando você ia falando do minimalismo, né, lá atrás, você ia falando do minimalismo, eu fui me lembrando da arte através dos tempos mesmo. Porque eu conheci, né, esse conceito, essa visão minimalista, porque eu via vários layouts, várias coisas novas e que tinham esse nome, eu não sabia o que era, e eu fui atrás de saber. Na verdade, é uma visão, né, dessa ficar com as coisas essenciais, né, que o homem está descobrindo. Só que aí eu fiquei pensando que, através dos tempos, assim, a arte, ela foi também acompanhando o pensamento do homem, né? E aí eu estava divagando aqui, porque a gente olha para trás e vê séculos e séculos de tradição, assim, artística, e sempre, claro, sempre existiram ideologias e coisas que tentavam reduzir mesmo o homem, claro, existe toda essa tradição da arte mesmo, né, desse voltar-se para a beleza, existe toda essa tradição, mas quando a gente chega talvez de um século para cá, as coisas parece que elas, quando eu penso na arte mesmo, assim, parece que elas deram uma volta que eu não sei o que aconteceu, que eu fiquei tentando procurar talvez algum fato histórico, alguma coisa que desconfiguram mesmo até essa visão da beleza, que é talvez um reflexo dessa desconfiguração do homem. Quando eu penso, sei lá, na Semana de Arte, né, brasileira que teve, que a arte agora era considerada um vaso sanitário. A foto, né, a pintura de um vaso sanitário era arte, porque aquilo ali representava, e tinham várias coisas assim por trás, você tinha que entender que aquilo ali eram, enfim, né? Aí a gente pega aqueles quadros super abstratos que no final das contas, eu de verdade não sei o que querem dizer. E aí, só que quando eu fui pensando nisso, parece que isso aconteceu 2 séculos, né, de lá para cá. E quando a gente pensa no passado, existe toda uma tradição, assim, talvez, e aí essa é a pergunta, assim, que essa visão do homem, né, que você ia falando, que vai sendo reduzida, claro, sempre existiram as coisas, ideologias, pensamentos que foram tentando reduzir o homem, que eram enganos, mas eu não sei se é uma impressão minha ou se é o tempo que nós vivemos que pelo fato de vivê-los, talvez nos torne mais intenso em nós, né?
Parece que esses últimos séculos, os 2 últimos séculos, eles têm deixado assim as coisas muito mais aceleradas. Eu não sei, essa dimensão de surgirem vários pensamentos e várias coisas que reduzem e que desfiguram o homem mesmo como ele é. E aí eu não sei se tem alguma coisa histórica, algum marco, não sei. O que foi que aconteceu, né? Essa é a pergunta. É uma pergunta muito complexa, né? Porque, na verdade, se você for realmente notar, eu tenho para mim claro que a sociedade hoje é completamente diferente da sociedade anterior. Hoje existe uma sociedade que é marcada desde o século XIX, na verdade, né? Quando, com o advento da tecnologia, houve um avanço, né? E, ao mesmo tempo, quando eu digo avanço nesse aspecto, né? No aspecto da tecnologia, e hoje muito mais, né? Hoje, algo que tá em voga agora, amanhã talvez já não esteja mais. Então, tudo é muito acelerado, né? O homem está muito mais acelerado, né? E, assim, eu acho que isso vai nos levar também a uma reflexão até que ponto essa aceleração do homem, ela é benéfica para o homem, né? O risco que corre, né? Na verdade, a gente sabe muito bem, né? Tem até um livro que fala dessa dimensão mais líquida, né? O homem é muito frágil hoje, o homem assim se deteriora com muita facilidade. A nossa sociedade é muito assim. Então, é como se você não tivesse tempo para contemplar. Antigamente, quem já teve a oportunidade de ir para Roma, vamos rezar aqui, nós que estamos aqui, para estarmos em Roma no próximo ano, com a comunidade lá na nossa convenção, 40 anos, né? Então, vamos rezar aí, vamos criar o porquinho, né? E pedir para que alguém coloque uma moeda aí, alguma coisa aí, para dar certo, né? Ou, no caso, quem está trabalhando aí, já vai colocando aí uns R$ 200 aí nesse porco, né? Vai engordando esse porco para poder já se organizar para o próximo ano. Mas, assim, quem já teve a oportunidade de ir na Capela Sistina, você entra no Museu do Vaticano, você fica maravilhado, porque realmente é uma contemplação do mistério, né? A gente perdeu essa sensibilidade, eu digo até mesmo na verdade eu não nasci com essa sensibilidade, melhor dizendo, e a gente talvez nem tenha nascido com essa sensibilidade de contemplar as coisas, de contemplar os museus. Antigamente era museu, você ia e via, né? Eu tive também lá, quando eu morei em Recife, tive a oportunidade de ir no Museu do Rembrandt, né? O Rembrandt, eu acho que esqueci o nome dele aqui agora, é um museu muito interessante lá, interessantíssimo, né? Então, ele até faleceu recentemente. Ele criou um museu e, assim, é belo você ir nesse local. Quem mora em Recife ou quem tiver a oportunidade de conhecê-lo seria bom. Então, quando você vai no museu, você fica maravilhado, você vai vendo um pouco da história. Você vai para Roma, você vê o museu a céu aberto, né? Quando eu estava em Roma, eu fazia questão de me perder para ficar ali, andando por ali, né? Conhecendo, né, a Roma, né? Então é belo a gente ver isso. Então eu acho que o homem hoje realmente é o homem que não é contemplativo. Perdeu o senso de contemplação porque as coisas passam muito rápido. Tudo é muito rápido. Tudo é muito do momento, entende? Então, como é que você vai parar para contemplar algo que não te dá a possibilidade de contemplar? Como é que você vai parar diante de um quadro e dizer esse quadro aqui é belo, se na verdade amanhã tem outro que mudou agora o estilo é outro? Quer dizer, existe aqui eu não sou, evidentemente, aqui um conhecedor nato de arte nesse sentido para dizer, mas eu acho que até os grandes pensadores nessa linha talvez pudessem fazer uma reflexão sobre isso, né? Como o homem de hoje não é capaz de contemplar ou contempla de modo arbitrário as coisas, porque não dá tempo à contemplação. Não sei se eu me fiz entender, né? Mas eu acho que tem muito disso, né? E realmente o que você falou é verdade. Eu acho que existe um exemplo. Um vaso sanitário é uma arte, é arte contemporânea, um vaso sanitário. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você, se um vaso sanitário é arte contemporânea, para mim um vaso sanitário só seria uma arte contemporânea se fosse um vaso sanitário lá do início do século,
que eu ia conhecer como era o vaso sanitário lá no início do século, como eram as coisas do início do século. Mas um vaso sanitário ser uma arte contemporânea, hoje, tudo hoje é arte contemporânea, aí você coloca um homem nu, deitado, é arte contemporânea. Aí chama isso de arte. Ah, padre, mas lá no Vaticano tem lá o homem nu, o homem, tem os homens nus, tem essa imagem e tal, mas qual era o sentido da nudez naquela época? Não era o sentido de hoje, né? Então, o conceito de nudez, de certa forma, e até nas Sagradas Escrituras, esse conceito de nudez lá mostrava o quê? A pureza na criação. É claro que hoje o homem nu não representa pureza na criação, pelo contrário, né? Principalmente porque se fosse isso, não estaria tão exposto como a gente vê em tantos lugares, né? Você olha, hoje, na verdade, a nudez é muito mais um atrativo para comercializar do que o valor em si mesmo, né? O valor do dom, do corpo, enfim. Não sei se vocês estão entendendo. Então, hoje, a arte contemporânea é realmente uma arte, ao meu ver, quando eu digo arte contemporânea, não estou falando de toda a arte contemporânea, estou falando de algumas coisas que as pessoas chamam, porque tudo hoje é arte contemporânea, né? Algumas coisas que as pessoas chamam da liberdade da arte, né? Então, assim, eu não vejo realmente como arte. Então, assim, eu digo para você uma coisa, eu acho que foi Isabel que falou, né? Ao meu ver, também, a construção dessa arte de hoje tem a ver justamente com essa construção, em muitos casos, deturpada do que é o homem, né? Eu não tenho dúvida que existe aqui uma deturpação do homem, que a gente muitas vezes chama de arte e que de fato não é, né? Mas aqui eu não estou fazendo uma crítica ao minimalismo, não. Eu só estou dizendo que o minimalismo é, na verdade, um conceito que ele é momentâneo. Hoje está em voga, amanhã pode não estar mais, né? É mais nesse sentido que eu usei esse conceito do minimalismo, que é totalmente contrário ao evangelho, ao conselho evangélico da pobreza. Aí não, ele não é transitório, não. Porque o verbo de Deus, sendo rico, se fez pobre. Ele nos ensina que o caminho é a pobreza. Mesmo que eu possua bens, os meus bens, eles não são o meu Senhor. Eu os determino, eles existem para que eu possa construir o mundo, construir as pessoas. Tá certo? Vitor, diz aí as perguntas, para eu já ir finalizando aqui, porque vocês já estão cansados de me escutar, imagino. Nada, tá ótimo aqui, muito bom mesmo. Bom, colocado lá mesmo era que se eu fizesse uma relação entre o personalismo, o segundo, acredito que eu já fiz isso, já falou um pouco, e também como viver esses conceitos no dia mesmo, sabe? No dia a dia, né? Pronto, assim, no dia a dia a gente já falou, inclusive, eu não sei se vocês fizeram parte se vocês se inscreveram, na verdade, né, no curso que eu fiz online, naquele curso que eu fiz online, não sei se alguém aí fez parte daquele curso online. Eu me lembro que nos grupos do WhatsApp, alguém estava inscrito aí no grupo do WhatsApp na época? Não, né? No grupo do WhatsApp, eu trabalhei justamente muito sobre isso, né? Como eu estou fazendo agora no Telegram, eu sempre vou ali trabalhando vários temas para a gente ter, assim, a base. Não é para a gente ficar, volto a dizer, não é para a gente ficar aqui fazendo guerra, fazendo discurso de ódio com as pessoas. Acho que isso não é cristianismo, né? A gente fazendo discurso de ódio. Se a gente, às vezes, vai falar algo que é verdadeiro para as pessoas, a gente tem que falar com toda a caridade possível, porque a caridade é a verdade, mas, claro, se uma verdade ela não é dita com caridade, ela deixa de ser verdade, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Eu tenho visto muitos católicos com discursos que parecem até que estão na época da cruzada, né? Meu Deus do céu, eu acho que a impressão que passa é que a pessoa está com a espada na mão ali, ou com uma faca na mão, querendo ali enfiar em alguém, né? E não é bem isso
que nós devemos compreender como evangelização. A evangelização é você tornar a verdade do evangelho conhecida pelos outros. Não é uma imposição. Inclusive, é então interessante isso, porque o Papa Bento, ele diz que o bem se propaga por si mesmo. O que a gente tem que fazer é propagar o bem, com todo cuidado, com toda a atenção que a gente deve ter às pessoas, né? Por exemplo, desses cursos que eu tenho feito da teologia do corpo, o canal, o podcast, eu tenho recebido muitas ligações, tem pessoas feridas que conversam comigo, e é tão interessante que a gente vai tendo uma conversa muito transparente, tranquila, e meu objetivo é ajudar a pessoa, não é, eu não quero impor a verdade, porque a verdade imposta, né, sem ser acolhida, né, vocês se recordam do início do cristianismo, né? No início do cristianismo, o que aconteceu? Muitos deles que se convertiam ao cristianismo, os súditos logo era algo da cultura da época, não é algo assim que era uma imposição, fazia parte da cultura da época. Os súditos o rei se converteu, os súditos se convertiam e todo mundo se convertia, mas sendo bem sincero, será que havia uma verdadeira conversão aos valores? Claro que não. Então, hoje, já não é mais assim. Hoje, a verdade precisa ser compreendida. Eu preciso compreender o que é a teologia do corpo. Eu preciso compreender o valor, os valores do evangelho, para passar para a pessoa, como experiência, como testemunho. Por isso que, na verdade, é muito mais um testemunho a ser dado. Portanto, vocês têm muito mais um testemunho a ser dado do que um pensamento, né, teórico, bem elaborado. O testemunho de vocês já tem muita força, se vocês vivem a castidade. Quando vocês forem pregar sobre a castidade, vocês já vão ter um testemunho que já vai ter muito impacto na vida dos jovens. Se vocês lutam para viver a castidade, se vocês, vocês colocam, né, o coração, se vocês, como qualquer outra pessoa humana, né, um jovem chega para você e diz assim, olha, eu tenho desafios para viver, né, a pureza, eu tenho desafios, às vezes eu percebo que né, teve até um jovem que me fez uma pergunta em um desses esses grupos, né, que a gente vai respondendo, a pessoa perguntou sobre como viver a castidade, porque a pessoa, às vezes, foi muito ferida, a pessoa foi ferida demais, e, às vezes, ela olha sei lá, para o corpo de uma mulher e se sente atraído. Olha, eu disse para ele, entenda uma coisa, a gente vai viver vários processos. Então, o homem, ele é visual. O homem não vai deixar de ser visual. Então, é natural que o homem olhe para uma mulher e se atraia por ela. E até mesmo a mulher olhe para o homem, a mulher não é como o homem na sua constituição, não é que ela vai olhar para o homem e vai se interessar pelo corpo do homem, porque a mulher não é visual. A mulher vai levar muito mais em consideração outros valores, né? Às vezes você vê a mulher, né? Quantas vezes você vê uma mulher muito linda com um cara que é feio que só, é feio que dói. Mas o que chamou a atenção naquela mulher? O que chamou a atenção naquele rapaz é que aquele rapaz talvez tivesse tantos valores bons que, na verdade, ela desconsiderou, né, a fisionomia dele, né? Porque, na verdade, ela descobriu que a beleza verdadeira está dentro do cara. Que aquela beleza ali externa não é a coisa mais importante, né? Mas o homem, muitas vezes, ele é visual. Então, o homem considera muito a parte visual, né? E aí, o que é que acontece? Muitas vezes, para o homem, vai ser realmente uma luta entre aquilo que é natural, ou seja, a tendência natural que ele traz no seu corpo, né? E também a luxúria que o pecado gerou no coração dele. Ele vai estar o tempo inteiro nesse combate. Então, a gente precisa compreender isso, que a gente vai estar sempre em um combate. E a castidade tem a ver com isso. A castidade vai ser o quê? Eu vou com muita, entre aspas, naturalidade, mas ao mesmo tempo com o sobrenatural, que age no natural, né? O sobrenatural, ou seja, o homem que vive os sacramentos, por isso a importância dos sacramentos. Eu sei como é difícil para vocês estarem sem viver,
não sei se está já normalizado onde vocês moram, a realidade sacramental. Então, eu sei que é difícil vocês viverem sem o sacramento, né? Eu sei que não é fácil para vocês viverem sem o sacramento. Até para mim é difícil também, porque, na verdade, eu também me confesso sempre, e nesse período eu não posso me confessar. Então, padre se confessa, né? Não pense que padre não se confessa, não. Padre não pode dar perdão a si mesmo. Padre se confessa, né? Então, todos nós precisamos dos sacramentos, faz parte da nossa vida, né? E é difícil, né? Vocês não têm a graça de poder estar se confessando e recebendo a Eucaristia. Então, a força sacramental, a vida de oração, o estudo bíblico, tudo isso, Maria, tudo isso vai gerando em vocês o homem e a mulher novos. E aí vocês vão tendo força para viver a castidade, para viver relacionamentos puros, para dizer não, para estabelecer os critérios, entende? Existem critérios, né? Eu me recordo quando eu era, antes de ser padre, eu também cheguei a namorar, né? E é interessante que eu namorava com uma jovem da Renovação Carismática, nós éramos da Renovação Carismática, e eu tinha uma experiência muito radical mesmo, né? Como eu tinha vivido uma vida de mundo, antes de pecado mesmo, de mundo, então foi um namoro para mim virtuoso, santo com essa jovem. E eu me recordo que eu mesmo, quando eu estava namorando com ela, eu me sentia muitas vezes ali, assim, envolvido por aquele momento ali, um beijo que eu dei, alguma situação assim, o que é que eu dizia para ela? Olha, vou para casa, né? Tá na hora de ir para casa, né? E ia embora, né? E foi assim, vivi um namoro casto, foi um virtuoso esse namoro, foi importante para mim. Então, o que acontece? É dizer não mesmo às tendências, que tem algo de natural, é a luta, né? O embate que acontece dentro de nós, né? Tem algo de natural, mas ao mesmo tempo tem algo de também luxurioso, porque o pecado original gerou em nós muita fragilidade humana. Então, quem já me escutou nos outros módulos, nos módulos que eu gravei online, que depois eu vou encaminhar para vocês, se vocês não viram, eu vou encaminhar para o Vitor, ele encaminha para vocês, e já convido vocês também a fazerem parte do grupo do Telegram, né, baixar os podcasts todos, né, entrar no YouTube. Eu agora também estou com um canal no IGTV para responder perguntas que pessoas fazem para mim, porque muitas vezes o que é que acontece? Às vezes a pessoa faz perguntas para mim, eu não tenho como responder, eu agora vou me dedicar um dia ali no IGTV para responder a perguntas que as pessoas me fazem sobre esses temas relacionados à teologia do corpo, né? Então, já convido vocês a conhecerem esses canais e também propagarem nos contatos de vocês, porque eu tenho visto, assim, realmente, eu não sei se vocês sabem como começou, mas foi, assim, foi algo realmente inspirado por Deus, porque tudo começou nesse tempo de quarentena e como eu vejo o fruto para a vida de tantas pessoas, né? Então, assim, foi justamente isso, assim, essa experiência muito na vida de vocês. Não pense que é outra coisa, não, experiência na vida, é trazer para a vida mesmo, é viver a pureza na vida, é viver a castidade na vida mesmo, muitas vezes, se você namora, você é mulher e você está namorando, você percebe que naquele dia, por causa que você está ali nos seus dias, você se encontra um pouco mais frágil, né, emocionalmente, talvez isso possa gerar em você, né, um desejo mais, um desejo até mesmo, né, aflorado para viver a genitalidade. O que você deve fazer é o quê? Nesse dia, não se encontrar com seu namorado. Acho que cada pessoa tem que encontrar, né, encontrar os freios necessários para viver. E a teologia do corpo a gente vive só por um motivo. A gente só vive a teologia do corpo porque ela é uma pedagogia do corpo. A gente só está falando aqui de pedagogia do corpo, né? Porque teologia do corpo não é um conceito, não é uma teoria. Mas é a coisa muito prática, é a educação da minha afetividade, da minha sexualidade. Como vai ser bom para vocês isso? Porque imaginem vocês que no matrimônio, ou se Deus chamar vocês para o celibato, ou chamar alguém para o sacerdócio, aqui eu só estou vendo Vitor de homem, né? Então, assim, a namorada do Vitor aí, tudo bem, né?
Mas aqui, eu não estou falando para ele, estou falando para quem escutar depois esse vídeo, né? Ele está namorando, mas claro, só como está namorando, nada está definido, né? Então, nada está definido. Pode sim ser padre, né? Deus pode chamar para outro caminho. Então, na verdade, no caso das mulheres aqui, o celibato, Deus pode chamar para o celibato e entender que nós fomos criados para realizarmos uma vocação, um chamado. Não fomos criados para viver essa vida de modo totalmente desenfreado, sem sentido algum, vivendo de forma louca os nossos afetos. Tá certo, galera? Deus abençoe vocês. Alguém tem alguma pergunta? Porque me falaram que eu podia responder perguntas também. E agora eu vou dar um espaço para perguntas que vocês façam, tá certo? E comentários também. O meu não é exatamente uma pergunta, né? Assim, é só porque ficou muito forte para mim quando o senhor ia falando sobre essa questão de que o homem em si tem a sua dignidade, independente do que ele faça, independente se ele comete erros ou não, mas ele em si tem sua dignidade. E hoje, como pastora de grupo de oração, né, à frente, eu vejo muito isso, que eu conheço casos de ovelhas que olham para si e não veem essa dignidade, acham que não é possível. Enfim, aí eu fiquei me questionando, né? Meu Deus, como despertar isso nelas, né? Nesse sentido da busca de encontrar a sua dignidade, enfim. Mas eu acho que é muito disso, né? Assim, de você dar o testemunho com a sua vida, e aí, a partir disso, tocando na vida das pessoas que vivem isso, elas irem construindo, né? Elas despertarem para isso, né? Isso é importante que você está falando, porque o que é que talvez você vai precisar fazer? O que você vai precisar fazer com essas ovelhas? É fazer com que elas façam também um percurso histórico, né? O que as fizeram, ou o que as faz olhar para si mesmas e não reconhecerem a dignidade? As feridas do passado, as feridas que elas viveram. Então, elas estão tendo agora a oportunidade de descobrir que, apesar das suas feridas, elas não deixaram de ser imagem e semelhança de Deus. As feridas existem, precisam ser curadas, mas a dignidade delas é muito maior do que as feridas que elas têm, entende? Então, fazer com que elas entendam isso, redescubram isso. Aí, claro que existe um caminho que não é um caminho fácil, né? É o caminho do Canto das Ilhas, né? É aquele caminho ali do Canto das Ilhas, né? É uma redescoberta do valor que eu tenho e eu preciso não ficar me paralisando pelas escolhas feitas no passado, mas as escolhas que eu faço no presente e que tem, na verdade, vai ter incidência no meu futuro, a gente poderia dizer assim, né? Eu construo o meu futuro através do presente, não do passado. Né? Essa visão delas aí é um pouco daquela visão, sem elas perceberem isso, é aquela visão determinista do Freud, né? Então, o meu passado determina quem eu sou. Não. O meu passado condiciona o que eu sou, é verdade, mas eu ainda sou livre para poder escolher o meu presente e escolher o meu futuro. Então, é fazer com que elas encontrem isso. E, claro, aí é um caminho de oração, de cura interior, existe todo um processo a ser vivido, mas o que a gente tem que fazer com que elas entendam é que o mundo foi muito perverso com ela, né? O mundo perverteu, né, a vida delas. Agora é hora de redescobrir o verdadeiro valor de suas vidas. Entendi. Oi, padre, tá me escutando? Não venha brigar comigo porque eu falei que você ia ser padre, não, viu? Foi o ímpeto do coração, porque eu só vi você aqui de homem, eu tinha que dar o seu exemplo. Tá tudo certo. Eu tenho duas perguntas. Uma é mais teológica, assim, e outra é mais sobre antropologia e tudo. A primeira mesmo é quando você falou que um casamento só é um casamento mesmo, ele necessita mesmo do sexo, da sexualidade ser vivida. Aí eu lembrei logo, assim, da Sagrada Família, né? Do casamento de José e de Maria. Eu queria saber mesmo como entender essa questão, porque eles optaram pelo celibato e tudo, optaram por não se unir como um casal. E eu queria entender melhor mesmo, para
Eu não sei, é porque eu só quero entender mais isso, sabe? Sim, 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 sim. E a outra pergunta, Pode falar, essa outra pergunta. ah, eu queria só saber como entender o personalismo sem cair num antropocentrismo, sabe? Que coloca o homem no centro de todas as coisas e tudo. Era isso. Boa pergunta. Então vamos lá, vamos sentar aqui e refletir um pouco sobre as duas coisas. O casamento de Maria com José é um casamento completamente diferente, né? Na verdade, a vida de Maria é diferente. Maria, ela foi criada por Deus para uma missão muito particular. Quando nós falamos sobre vocação, nós falamos justamente sobre isso. Qual foi o papel que José tinha na família de Nazaré? Qual foi o papel de José na família de Nazaré? O papel de José na família de Nazaré foi cuidar de Maria e de Jesus, né? Então, assim, Deus escolheu um esposo, né, para cuidar, né, de Maria e de Jesus. Um homem santo, um homem virtuoso, um homem justo, né? Então, assim, a gente precisa diferenciar o casamento de Maria e José de qualquer outro casamento. Inclusive, nesse livro da Teologia do Corpo, o Christoph West, ele comenta sobre isso. Ele fala dessa diferença do matrimônio, como de fato acontece, para o matrimônio vivido por José e Maria. A gente tem que compreender ali qual foi o objetivo, qual foi a missão de José naquele contexto. A gente pode até falar que na família de Nazaré, e eu muitas vezes falo isso quando vou falar no celibato, era interessante a família de Nazaré, porque a família de Nazaré eram 3 celibatários, né? A família de Nazaré, 3 celibatários, Jesus, Maria e José. Porém, a gente precisa entender que o matrimônio realmente foi diferente, né? O matrimônio deles tinha uma missão especial. No caso de um matrimônio, segundo o projeto de Deus para a vida de todos nós, o matrimônio tem 2 finalidades: a finalidade procriativa e a finalidade unitiva. Vocês conseguem compreender que Maria não viveu a dimensão da procriação com José. Jesus, ele foi um dom que Deus deu à Virgem Maria, né? Foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre, né? No ventre da Virgem Maria. O Verbo se fez carne e habitou no seio da Virgem Maria, né? Então, assim, foi um dom, uma graça da parte de Deus. Maria não viveu a dimensão da conjugalidade, né? A dimensão sexual com José. Portanto, Maria não teve filhos, né? A Bíblia, quando fala sobre os irmãos de Jesus, em nenhum momento, quando o protestante fala isso para você, mas vem cá, na Bíblia não diz que Jesus tinha irmãos? Aí você diz, então procure na Bíblia aonde está escrito que Maria tinha filhos. Realmente, Jesus tinha irmãos, mas os irmãos de Jesus, na língua que foi escrita a Bíblia, os irmãos eram os parentes. Na época, na língua que foi escrita as Sagradas Escrituras, irmão era uma pessoa que pertencia à família. Tanto é que nós vamos encontrar aquela passagem bíblica que fala de Abraão, né, eu acredito, Abraão e Ló, né? E na hora, no texto bíblico vai dizer que Abraão chama a Ló, mesmo sendo, né, parente de Ló, chama Ló de irmão, né? Só para a gente entender o que significa as palavras, né, na língua que ela foi escrita. Por isso que a gente tem que entender, na verdade, das línguas, entender, fazer a exegese corretamente. Então, nesse sentido, eram os irmãos de Jesus, os primos de Jesus, tá certo? Então, no caso das pessoas que se casam, elas trazem uma missão. E aí, a própria teologia do corpo vai nos ensinar sobre isso. Porque, na verdade, o casado, né, o homem que se uniu à sua esposa, de modo honesto também, dentro do projeto de Deus, que se une em matrimônio, né, essa pessoa tem uma missão, que é a missão da procriação
e a dimensão auditiva. Se faltar a dimensão procriativa, um exemplo, daqui um exemplo. Se um casamento, né, o homem ou a mulher se casam um com o outro e não dizem, não tem o propósito de ter filhos, esse casamento ele já é nulo por si mesmo. Assim, esse casamento não existiu, porque, na verdade, não existiu o propósito dos filhos, né? Não existiu o propósito dos filhos. Então, é só para vocês entenderem que a dimensão conjugal é fundamental. Então, o que vai simbolizar essa dimensão conjugal? Justamente, depois do matrimônio, a dimensão carnal do esposo, consumar através do ato conjugal, tá certo? Então, sem o ato conjugal, não tem o matrimônio. Vamos dizer aqui, se por acaso, como eu estava dizendo antes, né, se por acaso acontecer da pessoa, como tem um caso recente, que uma pessoa comentou comigo, a pessoa, ela nem viveu o ato conjugal, se você leva isso para o tribunal eclesial, facilmente você vai ter, assim, facilmente dentro dos processos, né, normais, mas é algo que vai que é uma verdade que justifica que esse casamento não aconteceu, tá certo? E a outra resposta ao que você me perguntou é uma resposta muito importante, porque, na verdade, o que acontece? A gente aqui está falando sobre a pessoa humana, não está falando sobre a pessoa humana? Então, aqui eu não estou aqui negando a importância da visão do antropocentrismo, né? Não estou negando a importância disso, porque, claro que daí surgiram ciências, claro que nós também tivemos a possibilidade de até mesmo de fazer com que o mundo fosse desenvolvido. O grande problema dessa visão é quando a gente tira Deus também da nossa vida. Nós podemos, sim. Hoje a gente sabe muito bem que as ciências humanas são importantes, mas qual é o problema quando a gente coloca no centro da discussão a ciência humana? Então, um exemplo, se por acaso é uma discussão, inclusive, é uma discussão que tem base na ética, mas imagine só se a psicologia, sei lá, uma ciência, estou dando aqui um exemplo de uma ciência, daqui um exemplo, pronto, um exemplo de um determinado país, não vou falar aqui o nome do país, mas o país, ele reduz a taxa de natalidade, inclusive tirando das mulheres a possibilidade da maternidade. Veja só, então, eles justificam isso por causa do crescimento demográfico, um exemplo. A gente não pode fazer isso, porque nem mesmo o crescimento demográfico nos dá autoridade de nós tirarmos uma vida. O que a gente pode fazer, e o que a igreja ensina em relação à dimensão mesmo da natalidade, a igreja sempre fala do que da paternidade e da maternidade responsável. Mas não eu, fazer alguma coisa artificial que me impeça de ter filhos. Entende? Algo artificial. Algo natural, sim. É claro que você pode espaçar os seus filhos. Eu dou esse exemplo aqui para vocês entenderem. É algo natural, o espaçamento dos filhos. Porém, não é natural a gente também se fechar os filhos. Não é natural, e é um dos problemas graves, né, dos católicos, porque os católicos hoje não querem ter filhos. E o fato é que, de certa forma, assim, não conseguem perceber o valor do filho. O filho é um grande dom. O filho não é, né, uma dívida, né? Um dia eu escutei isso, né? O filho não é uma dívida, é uma dádiva, né? É Deus que dá. Então, é Deus que permite. Então, hoje a gente vai vendo muito isso, né? As pessoas desvalorizando o valor dos filhos, a importância dos filhos. Esse tipo de visão antropocêntrica que é comprometida, porque, na verdade, é uma visão que tem por base, na construção dela, uma visão materialista. Ou seja, o homem só é matéria. A minha vida, ela vai terminar, segundo essa visão, quando a minha vida acabar aqui na Terra. Então, assim, esse é o problema do
do antropocentrismo, né? Mas claro que dele também surgiram assim visões importantes. Não estou falando da importância que ele teve no processo construtivo, no nosso processo construtivo. Porém, entender que a gente não pode também tirar a centralidade de Deus da vida do homem. Quando isso acontece, a gente vê a gente está diante desses cenários. Quais são os cenários que a gente vê hoje? Com a inteligência do homem, o homem que fabrica armas para destruição, o homem que faz tantas coisas para destruição própria, né? Quando Deus não está na vida do homem, é isso que acontece. É o homem que constrói algo para se destruir ou para destruir os outros, né? A maldade do coração do homem. Deu para entender, Vitor? Deu para entender, sim. Quando eu ia lembrando, como você ia partilhando, de uma que eu estudei na faculdade, o economista, o Malthus. Aí eu pude lembrar muito disso, né, das teorias de Malthus, que quando a gente estava completamente chocado daquilo que ele escrevia, né, de que ele defendia mesmo que existissem as guerras para que elas morressem, para que não faltasse alimento, né. E aí eu pude perceber mesmo que era uma falta dessa visão mesmo, de encarar a pessoa humana, né, e também uma pessoa como uma criação de Deus e tudo. E foi isso. É interessante, porque... São João Paulo II até Pode falar, cita pode falar. Malthus no livro Amor e Responsabilidade. Eu ainda não cheguei nessa parte, mas eu vi que ele até cita. E a gente sabe muito bem que não falta alimento no mundo, né? Falta, na verdade, é partilha. O que falta, na verdade, é o homem partilhar, o homem colocar os bens a serviço dos outros, né? Então, assim, esse é, na verdade, só o pecado, né? Não falta o alimento, né? Pelo contrário. Uhum. Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Já torrei a paciência de vocês por hoje. Torrei a paciência de vocês. Espero que não tenha sido, como foi mencionado aí pela Isabel, não tenha sido essa conversa nossa como aquela arte contemporânea da privada, né? Espero que não tenha sido. E semelhante a essa, aqui estou fazendo uma analogia, né? Semelhante aqui à privada, né? Que o pessoal chama de arte. Espero que tenha sido proveitoso essa partilha nossa. Para mim foi importante. É difícil dizer não a jovem, né? Para os jovens, na verdade, é impossível dizer não para os jovens, né? Então, assim, peço que vocês rezem por mim, tá certo? Eu vou passar um dever de casa para vocês, porque, claro, se Deus me deu a oportunidade de ser professor de vocês por um dia, então eu vou passar um dever de casa para vocês aí, para que vocês depois me respondam esse dever de casa, tá certo? E convido vocês a conhecerem os canais que aqui citei, vou passar para o Vitor, ele passa depois para vocês, tá certo? Vou concluir dando uma bênção final para cada um de vocês, abençoando a vida, esse caminho que vocês estão vivendo, e que sejam jovens santos. É o desejo do coração de Deus, que vocês sejam santos e que vocês possam atrair a outros com a vida de virtude e santidade, tá certo? O Senhor esteja convosco. Tá bem. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau. Amém. Obrigada, Padre. Tchau. Tá certo. Obrigada, Padre. Valeu, tchau.